Bem, quase todo mundo quer a mesma coisa, todos os pais, né? Quer que os filhos vivam uma vida melhor do que a dos pais, que eles saibam lidar com o dinheiro, cuidar do dinheiro financeiramente, não passar dificuldades, né? Mas, assim, o que os pais esquecem é que eles, apesar de tentar ensiná-los, eles não sabem ensinar, né? Porque eles não tiveram isso e geralmente os pais estão com um problema financeiro e não conseguem ensinar para os filhos como não estar naquela situação, porque daí o ciclo vai se repetindo e daí tem algumas frases também que os pais usam como eu não tenho sorte com dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro, né? Alguns comportamentos também complicados, tipo, então eu vou gastar para dar uma espairecida, uma melhorada no astral, ou então tô contente, eu mereço, vou gastar um pouco mais porque eu mereço, ou quando tem uma renda extra, vai lá e já gasta o dinheiro porque ganhou o valor extra, nunca pensa em poupar, não pensa no futuro, né? Então, as crianças vendo tudo isso, elas crescem sendo adultos assim totalmente despreparados financeiramente. Elas não sabem lidar, porque foi isso que ela viveu, né? Ela viveu aquela realidade, ela vive naquela família, ela vive naquela casa, que ela vê como tudo acontece, para ela aquilo é o normal, né? Ocorre que não é, né? Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar 5 erros comuns que os pais cometem quando querem ensinar os filhos sobre dinheiro. Entender esses erros pode mudar a vida de um adulto. Se você entende esse erro, não comete esse erro com as crianças, os adultos serão bem mais preparados financeiramente do que os adultos que os pais não sabem desses erros, vão criar adultos totalmente despreparados. Bem, eu chamo Eliseuda Nascimento, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo, na área de finanças, com empresas de pequeno, médio e grande porte. Hoje eu atuo trabalhando como planejadora financeira, atendendo pessoas, famílias e empresas a terem uma relação melhor com o dinheiro, para que consiga, né, atingir os objetivos, ter prosperidade, ter uma vida financeiramente mais tranquila, com clareza nas finanças, né? Nós nunca tivemos aula de educação financeira, né? A minha geração e a geração, algumas gerações anteriores também não. Anteriores com certeza não, mas assim, a geração mais para frente também não tiveram. Agora que entrou na grade, né, aula de educação financeira. Mas, assim, poucas escolas têm ainda, porque não tem professor. Então, como você vai ensinar algo que você não aprendeu? E a dificuldade de encontrar professor é porque não existia essa ideia de se ensinar educação financeira. Se achava que matemática bastava. Mas, assim, a educação financeira e matemática são distintas, né? Não tem nada a ver com isso, né? A gente aprendia outras coisas, equações, fórmulas, que a gente não usa praticamente para nada, mas educação financeira a gente não aprendeu, né? Então, quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente sempre quer dar a eles um futuro melhor, né? A gente quer que eles tenham uma vida melhor do que nós tivemos, mas a gente não sabe ensinar sobre dinheiro, porque a gente também não aprendeu. E a gente vai cometendo erros sempre e não vai dando certo, porque o ciclo vai se repetindo, né? Então, a ideia é que com esses erros que eu vou passar para vocês, os 5 maiores, né, que eu na minha do que eu acho que os pais cometem com os filhos, se a gente conseguir aprender com esses erros e mudar, com certeza os nossos filhos serão mais preparados financeiramente, vão fazer boas escolhas, vão ter uma vida mais saudável financeiramente. Bem, então vamos lá. O primeiro erro, que é um erro que acontece bastante, é não falar sobre dinheiro com a criança. Então a criança ela fica totalmente alheia ao que está acontecendo dentro de casa, porque se ela não sabe de dinheiro, ela nunca vai saber. Às vezes ela pede alguma coisa e os pais simplesmente não dão, mas não explica para ela o motivo que não vai dar. Não dá porque não pode, a gente vai poupar para fazer mais para frente,
ou isso não é necessário. É importante explicar para a criança como que, por que não e por que sim, né? Fazer as coisas, fazer com que elas entendam referente a dinheiro, né? É óbvio que você não vai chegar em casa e falar para a criança, ah, a gente vai pagar a conta de luz ou de água, óbvio que não é assim, não é desse jeito. Mas nas coisas que interfere a criança, é importante que ela saiba participar mesmo de uma forma, com uma outra linguagem, mas colocar ela dentro do ciclo financeiro da casa, da família. Às vezes até coisas de economia, por exemplo, se são dois irmãos ou duas irmãs, explicar porque a roupa de uma, de repente, a outra vai usar, falar, olha, porque ela usou esse casaquinho só 3 vezes, daí ela cresceu, precisei comprar outro, tá novinho, então agora você vai usar também. Para que a criança entenda os movimentos que estão sendo feitos dentro de casa. É importante para ela, e assim ela se sente como parte do processo e fica muito mais fácil dela aceitar as coisas, aceitar receber um não de repente, como ela está inteirada com o assunto, é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Outro erro comum que geralmente acontece, eu percebo, eu tenho clientes que eu atendo que eu percebo, quando os dois pais trabalham, tanto a mãe quanto o pai trabalham, então eles dão tudo para a criança, como uma forma até de compensação pela ausência. E o que acontece? Quando você dá tudo para a criança, ela não vai entender que o dinheiro pode faltar, que o dinheiro não está disponível a todo tempo, que o dinheiro não nasce dentro do celular, não é um clique. Isso é o maior erro que eu vejo nessa nova geração, onde os pais são despreparados também e acabam querendo agradar os filhos de uma forma errada. Com certeza, um filho vai gostar muito mais de ter algumas horas com os pais, conversando, brincando, caminhando, andando de bicicleta, do que dar tudo o que ele pede. Então, isso vira um ciclo também, porque a criança pede, os pais vão lá e compram. As crianças pedem, os pais. Daí isso vai chegar uma hora que ele vai trabalhar e vai chegar uma hora que ele mesmo vai perceber que ele não vai conseguir ter tudo o que ele quer. E se a gente não ensinar enquanto é criança, quando for adulto é muito tarde. Ele vai sofrer demais, ele vai ficar frustrado, vai ficar endividado. Mas era bom se atentar a isso, que não é legal isso. Acho que quando a criança pede uma coisa, pede outra, pode negociar com ele, falar da importância, da espera, do planejamento. Às vezes é que nem eu falei já aqui, que ela não precisa daquilo, de repente, por que ela quer aquilo? Às vezes a criança também pede muito para chamar a atenção dos pais. Não é nem que ela quer, é que ela vê uma forma de, poxa, ele lembra de mim quando compra alguma coisa para mim. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é o segundo erro. O terceiro é usar o dinheiro como recompensa ou punição. Assim, o dinheiro, ele é legal, ele ajuda, mas ele não pode ser assim uma recompensa por alguma coisa que a criança tem que fazer, mas ela não faz. E daí fala assim: ah, se você fizer, eu te dou esse dinheiro. Por quê? Porque aí tem dois problemas. Um é que você tem que pagar para a criança fazer uma coisa que ela já deveria fazer, e outro, a criança sabendo que ela vai ganhar se ela deixar de fazer e você for negociar com ela não vai fazer. Então, vai ser um transtorno. E a contrapartida também é verdadeira. Punir, não comprar alguma coisa que de repente a criança até precise ou queira, ou que você já tinha prometido, ou que ela precisa, sei lá, um material escolar, uma coisa mais importante para ela, uma coisa que ela gostaria de comer e você sempre compra e fala, ah, não vou comprar porque é por tal coisa. Isso não é legal, né? Porque daí o dinheiro, ela vê o dinheiro como se fosse uma ferramenta de barganha. É diferente das metas que eu falei, das metas da mesada, porque daí já é um plano que vocês fazem juntos para que ela trabalhe, para ela crie essa cultura de trabalhar
cria a cultura do esforço, do trabalho, né? Com o trabalho você tem que. O dinheiro você ganha com trabalho, com esforço, então na mesada isso não é legal, perde o sentido da educação financeira, né? Agora, o quarto erro é não ensinar a criança a esperar, que esse erro ele conversa muito com o erro número 2, dá tudo que ela pede. Esse aqui, assim, não fazer ela esperar. Então, assim, se você dá tudo que ela pede, ela nunca vai esperar. E ela tem que esperar. Por quê? Porque ela tem que aprender, planejar, priorizar, fazer escolhas. E você negociando com ela, falando para ela, olha, uma coisa é importante mais para o final do ano, mais no seu aniversário, mais no dia das crianças, ou o dia que você quiser. Você ensina que ela que tudo a gente tem que esperar, que nada é para agora, para hoje, e ela vai aprendendo isso. E tudo isso ela aprendendo criança, quando for adulto, que a gente sabe, o bicho pega, né? Começa a chegar conta, são imprevistos, é coisa que você nem espera, você tem os momentos mais difíceis. Não dá para você fazer tudo. Às vezes você quer fazer tudo, você quer viajar, você quer trocar de carro, você quer ir num show, você quer trocar de celular, você quer ter roupa boa, aí não dá. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. E aí a gente tem que sempre ficar equilibrando para saber o que a gente vai fazer. Então a gente tem que ter uma lista de prioridade. Para mim, o mais importante é isso, isso, isso. E a criança, dentro do mundinho dela, se ela já aprender isso, quando ela crescer, vai ficar muito mais fácil, não vai ser frustrado, não vai ser difícil, vai ser tipo rotineiro, né? E o último, que eu acho o quinto, o mais importante, não dar exemplo para as crianças. As crianças, elas aprendem, por exemplo, elas aprendem mais vendo do que ouvindo. Então, se a gente fala uma coisa, a nossa ação tem que estar de acordo com o que a gente falou. Não adianta a gente falar, olha, esse nós vamos economizar, a gente não vai gastar nada porque nós vamos viajar no final do ano, então a gente vai ficar sem comprar nada. Daí no outro dia você chega com uma sacola lá de roupa, por exemplo, ou compra uma bolsa, ou compra um sapato. A criança vai olhar. Depende da idade da criança, ela vai te questionar até. Vai falar, ué, mas você não falou que não podia gastar? E dependendo da idade, ela não vai falar nada. Mas ela vai ver que fala assim, poxa vida, o que eles falam não tem muito sentido, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Então, assim, o exemplo é essencial. Quando a gente faz um planejamento financeiro, por exemplo, para uma família, todos têm que participar, porque não adianta um fazer, outro não. Não vai dar certo. E a criança, quando você já conversou com a criança, já tentou ensinar a criança que tem escolhas, tem prioridades, vai ter mês que vai dar para comprar uma coisa, tem mês que não vai dar, que ela não vai ter tudo o que ela quer, que para você ganhar dinheiro você precisa trabalhar, tem que ter um esforço. Quando você falou tudo isso, ela já entendeu. E aí, quando você fala para ela que, olha, esse mês tem que reduzir os gastos, ela também vai entender, fala, poxa, esse mês não pode gastar, porque o papai e a mamãe têm que pagar uma dívida, ou quebrou o carro, ou vai trocar o carro, alguma coisa, ela vai entender. Mas aí você chega com uma compra ou com uma coisa, daí vai dar uma confusão na mente dela. Então ela vai falar, poxa, o que está acontecendo? Então o exemplo é fundamental para que a criança veja que o que vocês falam é de acordo com as ações, né? Então, quando vocês olham para todos esses erros e pensam, a maioria das pessoas já fizeram isso, todos os erros, ou a maioria deles, porque a gente entende que tratar dessa forma é melhor para a criança, é melhor para a família, mas não é. Tá? Se a gente não falar de dinheiro em casa com a criança, você está colocando ela numa redoma, num lugar que não é a família que ela vive, porque ela não vai saber de problemas, né? Ela vai achar que tá tudo sempre bom. Se você dá tudo que pede, mesmo você tendo condições, ela vai achar que a vida é assim, que o dinheiro sempre vai estar disponível a hora que eu quiser, quando eu quiser e quanto eu quiser. E a gente sabe que também não é assim. Quando você vira adulto, a história muda de figura, né? O dinheiro também, ficar barganhando com dinheiro, mais ou menos, também não é legal isso, né? Você ficar
com recompensa e punição. Não fazer a criança esperar, né, que é o que eu falei, esse erro tá ligado ao erro 2, né, que assim, se você dá tudo o que ela quer, no momento que ela quer, ela não sabe esperar, então ela tem que ter disciplina, habilidade de escolhas, né, e não dar exemplo do que tem que fazer e do que não tem que fazer, né, e alinhar as suas falas às suas atitudes, né, então isso é fundamental. Quando você, começa a trabalhar nesses erros, isso para no caso dos pais, começa a mudar essa forma de pensar, não agir, não falar mais, não cometer esses erros, a criança vai mudar, porque ela está vendo que os pais estão fazendo tudo por ela, ela está entendendo da vida financeira, ela vai ser um adulto, com certeza, totalmente conectado com a parte financeira, não vai ter grandes problemas financeiros e vai ter uma vida tranquila. E os pais também terão uma vida tranquila se ensinar as crianças desde cedo, porque quando você não ensina, é o tempo todo a criança pedindo, querendo, cada vez mais, cada vez mais. Então, e você todo o tempo você tem que ficar negociando tudo. Então, quando você explica, fica fácil, deu tudo bem também, sabe? Tem de conseguir conduzir uma vida feliz sem ser sempre comprando tudo e dando tudo, né? Então, assim, era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se tiver dúvida, é legal vocês deixarem um comentário também, se quiser falar sobre algum erro. Deixa aí embaixo no comentário que eu vou responder. E se tiver também um assunto que vocês queiram que eu fale, também pode me dar sugestão que eu falo também, tá bom? E eu tô deixando o link do meu curso de planejamento financeiro aqui também embaixo, tá bom? Do vídeo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.